Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje comigo está Igor Figueiredo e André Meira. Não se esqueça de curtir, compartilhar e dar aquele like para nós nesse vídeo. Valeu! E se inscreva no canal. Você sabe com quem está falando? Aposto que você já ouviu essa frase alguma vez na sua vida. Tivemos nesses últimos dias alguns casos famosos com o uso dessa frase, como o caso do desembargador em Santos e do casal de engenheiros no Rio. Porém, isso não é de hoje, essa frase é muito antiga. Segundo Laurentino Gomes, em seu livro 1808, é possível que o início dessa frase aconteça quando a família real veio de Portugal para o Brasil. Quando eles se alocaram no estado do Rio de Janeiro, várias pessoas da corte e da realeza também vieram com eles. Estima-se que veio em média 15 mil pessoas para o Brasil, e na época a população do Rio era estimada em torno de 60 mil pessoas. Ou seja, aumentou a população do dia para a noite em torno de 25%. Com isso, aconteceu uma sobrecarga nos serviços, e a partir daí começou a se ouvir muito a frase: "Você sabe com quem está falando?" As pessoas da corte e da realeza usavam seus títulos para terem atendimento preferencial em serviços públicos e em qualquer outro tipo de serviço. E isso perpetua até hoje, seja por políticos, por autoridades jurídicas, por policiais, por professores e até por pessoas comuns. E por aí vai, temos vários casos nesse sentido, de sempre a pessoa querer se vangloriar perante a outra. Não é isso mesmo, gente? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal, Pensadores Orientados. Obrigado, Ricardo, Igor. Mais uma vez, um prazer participar com vocês aqui. Eu acho, Ricardo, que você foi muito feliz em fazer essa introdução e citar o Laurentino Gomes, cara. Eu, particularmente, sou fã do Laurentino. Já li o 1808, 1822, 1889. Tem até uma história engraçada, depois eu conto com vocês, uma vez que eu me encontrei com o Laurentino. E a gente pode ver mesmo que essa questão do quem você está falando, né, é uma coisa muito cultural no Brasil. Não é algo que é por acaso, não são casos isolados que aconteceram, são casos que são comuns, que a gente pode ver em vários momentos no nosso dia a dia. Eu queria falar sobre um autor, Gert Hofstede. Não sei se vocês chegaram a estudar na pós-graduação, se eu não me engano, eu não me lembro na graduação da gente ter estudado Hofstede, mas eu estudei sobre Hofstede na pós. Ele divide a questão cultural em 5, 6 grandes esferas, as 6 de acordo com a última revisão. Uma dessas divisões que ele coloca é a distância do poder. E o Brasil figura como um país que tem uma divisão dessa distância de poder muito grande. O que é essa distância de poder? É como que a população enxerga, a população de um determinado país, de um determinado local, enxerga a distância da paridade de poder e a aceitação dessa diferença de poder entre classes. E o Brasil é um país que, numa escala de 1 a 120, é um país que pontua 69, sendo que a Malásia é o país de maior pontuação nessa escala, 103, ou seja, o Brasil é um país que tem essa visão da diferença, da distância de poder muito grande. Então, isso é um fator social que é percebido por várias pessoas, em várias classes, que permitem que este tipo de acontecimento venha a ocorrer justamente pela percepção. Então, esses casos são de pessoas que se veem ou se encontram em um patamar social um pouco mais elevado, ou pelo menos entendem que se encontram num patamar um pouco mais elevado e acham que eles podem tratar de uma forma inferior quem não está no mesmo patamar. E isso acaba acontecendo, e quem está embaixo, nessa visão, nessa percepção, acaba incorrendo no mesmo tipo de visão. Acha também que ela está por baixo e acaba aceitando. Por quê? É muito difícil dessa pessoa recorrer a qualquer tipo de situação. Esse caso ocorreu, por exemplo, dos engenheiros, né? Um engenheiro civil formado, frase ridícula. Quem está abaixo ali, não foi esse caso, era uma pessoa que, inclusive, a questão da formação, que foi que ele colocou ali, quem escutou aquilo estava acima, mas ele achou que estivesse falando com alguém na percepção dele abaixo, e quando é abaixo, é muito mais difícil da pessoa recorrer, seja juridicamente, seja de qualquer forma.
Então, é um fator cultural bem intrínseco aí no Brasil, na nossa cultura. Igor, vou parar de falar um pouquinho, por sua vez, por favor. Não, legal. Eu acho que assim, esse assunto é muito relevante, né? A gente, como cidadãos, em termos de sociedade. Então, essa introdução do Ricardo ela é muito feliz, porque com a sua complementação, André, porque traz um pouco dessa herança maldita que a gente herdou e que ao longo do tempo isso vai se multiplicando até para os dias atuais. Então, acaba que são essas fraturas, né, sociais que nós temos, desenvolvida desde o período do Império, que nos remete até os dias atuais e faz com que essa desigualdade, que o país, né, o Brasil, seja um dos países mais desigual e com uma violência urbana grande. Então, essa forma, essa tratativa que as pessoas enxergam que detêm poder acima das outras e que acaba que até durante essa pandemia a gente tem visto aí, assim, felizmente a gente também não pode generalizar, são casos isolados. A gente sabe que nós somos uma sociedade pacífica, de bem, trabalhadora, mas infelizmente aqueles que se ascendem, seja em termos de Estado, de poder, por ocupação funcional, ou até mesmo por questão socioeconômica, ela acaba que cresce, né, na cabeça e acha que tem mais direito e poder sobre o outro. Então, são essas fraturas que a gente pode conversar um pouquinho mais aqui, porque isso vem em períodos, conforme dito pelo Ricardo, historicamente, que vem da posição da hierarquia, de querer sobrepor, conseguir vantagens. E aí, posteriormente, a gente tem uma movimentação do Brasil na década de 50, que éramos um país mais rural, e aí as pessoas começam a ir para a cidade, então que faz uma formação habitacional desregulada. E então isso tudo acaba que são alavancas, né, que leva para a nossa, vamos dizer, uma fotografia atual do Brasil. Então, eu acho que é em cima disso que a gente tem que tratar, e aí a gente fala, né, ao decorrer desse bate-papo aqui, vai ser importante da gente fazer essas reflexões sobre isso, mas o mais importante é que eu acho que a gente, pessoas de bem, de bom senso, a gente tem que lutar contra isso todos os dias, quando a gente presenciar, quando a gente vê que está tendo mesmo um abuso, porque isso acontece, às vezes está no nosso entorno, pessoas próximas, ou seja, amigos, colegas ou familiares. Então a gente tem que, porque as coisas só mudam ao longo do tempo, né? Demora décadas, das mesmas décadas que a gente herdou, que isso já vem de muitas décadas. Cara, a gente precisa ir construindo aí e criando esse hábito de não aceitação desse tipo de conduta, porque moralmente ela fere demais e é muito reprovável. Mas é isso aí. A gente pode ver que, infelizmente, isso não acontece esporadicamente. Pelo menos quase todo ano, pelo menos, cara, acho que se a gente for separar por trimestre, pelo menos uma vez por trimestre no ano acontece isso. Aí a gente já teve vários casos, vários casos. A gente teve aquela repercussão muito grande também há 2 anos atrás, onde a esposa de um político, de um deputado, estava se negando a passar no raio-x num voo em Brasília e falando que você sabe com quem você está falando, que eu sou esposa de fulano, sabe? A gente tem um negócio que é muito grande, infelizmente não é de hoje. A gente já teve várias situações que até tentam mostrar como isso é um absurdo. Tem um vídeo muito legal do Portas dos Fundos, aonde são os dois atores, é o Gregório Duvier e o Fábio Porchat. O Fábio Porchat é o segurança de uma boate e o Gregório é um cara que está querendo entrar. Aí ele usa que eu sou sobrinho de fulano, que meu signo é tal, ascendente do meu signo é tal, que meu carro é tal, tipo assim, para poder se vangloriar, para poder passar. Aí até que, o segurança sempre falando, tem que esperar alguém sair para você entrar, tem que esperar alguém sair para você entrar.
Aí quando a pessoa sai de um casal, ele fala assim, pode entrar. Aí ele tinha acabado de falar que ele era primo de fulano. Aí ele começa, você peidou pro meu primo, né? Você peidou pro meu primo. Então, tipo assim, você vê que sempre tem essa comparação. Isso não é de hoje. Esse vídeo do Porta dos Fundos deve ter uns 2, 3 anos. Então, a questão é muito essa. Infelizmente, a sociedade está com uma cabeça hoje em dia de muita diferença, que eu acho que não está sendo legal. Uma coisa que a gente já falou nesses últimos podcasts, uma coisa muito interessante, quando a gente falou de direita e esquerda, hoje está muito dividido em direita, esquerda, rico, pobre, e de classe social, estudo, não estudo. Cara, e nem sempre, igual a gente falou no programa anterior, que a gente citou o Olavo de Carvalho, nem sempre não ter estudo não quer ser sinal de você não ter uma qualificação, de você não saber fazer. Não no caso do Olavo, porque ele não sabe nada. Mas no caso de outras pessoas, por exemplo, aquela pessoa, ou uma pessoa, um mecânico que trabalhou a vida inteira com aquela questão, trabalhou a vida inteira mexendo em carro, ele às vezes sabe muito mais do que um engenheiro mecânico. Porque ele vivenciou, ele trabalhou ali em cima. Então, ninguém pode desmerecer ele por isso. Então, conhecimento não pode ser desmerecido, porque você não sabe o que o outro fez, onde o outro quer chegar. A gente teve um caso recente, acho que tem uns 30 dias, não sei se foi no início desse mês, no final do mês, de um rapaz falando mal humilhando um entregador do iFood, que eu esqueci o nome dele agora, falando que você tem inveja das pessoas aqui. Cara, não, ele pode chegar lá e você não sabe o que ele está fazendo. Às vezes ele está fazendo aquele tipo de entrega para poder pagar sua faculdade. Que ele falou que você nunca vai ter estudo. Então, gente, tipo, nunca tratem a pessoa inferior a você. Ninguém nunca é inferior a você. Cada um tem uma particularidade, cada um tem um entendimento, cada um tem uma vivência. A sua vida não é a mesma coisa. Eu comentei hoje cedo uma coisa que, para mostrar essa diferença, eu comentei hoje cedo, eu estava conversando com o Igor, antes do André chegar para o nosso bate-papo, que eu escutei uma música de um rapaz que fez uma edição de uma música do Eminem. Pegou a música Lose Yourself com 2 covers e juntou com o original, que ficou, na minha visão, muito boa. E eu, nesse caçando um vídeo, tava o pessoal falando da questão. Tipo assim, uma entrevista, uma pessoa com vários cortes, entrevistando vários rappers, perguntando: o rapper na questão de afrodescendência? Todos tirando o Eminem, porque ele é o melhor, que não tem comparação. Então, às vezes, nem tem essa questão de não estou entrando nesse caso porque eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Eu vi o que eles falaram. Às vezes uma pessoa, por mais que você seja diferente de você, às vezes ela pode fazer muito melhor do que você, mesmo sendo da sua cultura aquilo ali. É só saber encaixar. Então, eu queria escutar um pouquinho mais o que vocês têm a falar, e acho que eu falei demais. Duas coisas. Uma, o Igor falou sobre como que a gente não pode pensar que isso é uma coisa muito generalizada, né? São casos que vêm ocorrendo, não é novo, como o Ricardo falou, existem inúmeros casos, não são casos isolados, mas também não torna uma coisa generalizada. O próprio caso do casal lá no Rio de Janeiro, da fatídica frase engenheiro formado em você, quando eles falam engenheiro formado em você, eles estão falando com um camarada, que eu não sei o nome, não conheço, mas pelo que eu vi, ele é doutor em veterinária. O cara tem um doutorado. No que ele foi julgado ali, naquele pré-julgamento do engenheiro civil e você, quem falou aqui está falando com um doutor. Se fosse uma coisa tão generalizada, se fosse algo tão enraizado, que todo mundo fizesse, ele viraria e falaria: doutor veterinário, melhor do que você. E ele não faz isso, ele não chega nem perto de fazer isso. Ele se mantém numa compostura ali incrível, notório para mim, o comportamento dele, que eu acho que a gente precisa também pensar como que a cultura brasileira, a gente não pode nivelá-la simplesmente por baixo, apesar de ter esses pontos baixos, mas em qualquer lugar tem, né? E ver como que existe esse tipo de tratamento. Eu acho e acredito que no Brasil os bons são a maioria. Ricardo fala muito bem quando fala sobre
como que a questão de sempre ter alguém que vai ser melhor em alguma coisa. Eu queria citar aqui, o Ricardo falou sobre o Porta dos Fundos, eu queria citar aqui o Mário Sérgio Cortella. Um dos primeiros vídeos do Mário Sérgio Cortella, se eu não me engano, o primeiro vídeo que eu vi do Mário Sérgio Cortella, é um vídeo que para mim é muito emblemático, que ele faz todo um desenho da onde o ser humano está, aonde que o planeta Terra está, menos se você for terraplanista. Se você for terraplanista, pula essa parte do vídeo. Você não vai gostar disso, não. Então, você está no planeta Terra, que é um país periférico, na periferia de uma estrela periférica do sistema solar, que é uma galáxia, no meio a um tanto de galáxia. Então, quando alguém vira e fala com você, você sabe com quem você está falando? O Mário Sérgio Cortella fala, eu estou falando com o vice-treco do subtroço. Porque é tanta coisa, nós somos tão pequenos, todos nós somos tão pequenos, fico tá rindo, mas é muito engraçado, cara. E eu acho que esse vídeo vale a pena assistir. Se a gente puder até colocar o link, Ricardo, porque eu acho que vale muito a pena assistir, porque o Mário Sérgio Cortella ele faz uma explicação cosmológica de como nós todos somos pequenos no meio do cosmos, no meio do espaço. E se a gente for fazer uma análise antropológica, o ser humano, cara, não tem como ninguém ser maior que ninguém. Eu vou ser melhor em uma coisa, o Ricardo vai ser em outra e o Igor vai ser em outra. Cada um é melhor em um aspecto. E é óbvio que existem várias variáveis que vão entrar aí sobre questão financeira, questão de estudo, de oportunidades, meritocracia ou não meritocracia. E essa questão de ficar, esse julgamento, eu vejo como, por mais que tenha isso enraizado em certos estratos da cultura brasileira, e acho que esse enraigamento não é algo genérico, existe e, em muitos momentos, alguém utiliza, talvez até nós mesmos podemos utilizar em algum momento, de forma muitas vezes imperceptível, às vezes nem tão explícito, de virar para alguém e falar. Você sabe com quem você está falando, mas na hora da nossa ação, muitas vezes a gente pode sim agir como se estivesse falando com outra pessoa, de forma achar que a gente está no pedestal, está maior do que alguém, não. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E assistam o vídeo do Mário Sérgio Cortella. Eu acho que ele é imprescindível, imprescindível. Antes do Igor falar aí, só queria falar com o André que, infelizmente, a gente faz isso às vezes subconsciente. Eu e você acabamos de fazer. Eu falando do Olavo, como se, pelo fala, parece que eu sou superior a ele, coisa que eu não sei se sou. E você falando dos terraplanistas, também parece que você é superior a eles. Então, a gente, até em tom de brincadeira, a gente acaba fazendo isso. E eu já peço de antemão desculpas por isso. Bom, bem notado, meu caro, é isso aí. Isso que é o bonito do ser humano, a evolução, reconhecer o erro. E isso cabe para os episódios que a gente está tratando aqui, sobre isso que está acontecendo. Lógico que a gravidade do que foi feito, isso explícita também, mais ou menos, o perfil dessas pessoas. A gente não convive, a gente não conhece. Mas pegando no caso do desembargador, né, que é uma figura que tem um alto poder dentro, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dentro da esfera que ele representa, né, do judiciário, ele está entre ali na esfera mais alta do seu estado, acima dele é só, né, STJ e STF, já por ele ser um desembargador. Então, a gente vê que essa questão tem a ver também com essa nossa essa formulação nossa, na verdade, essa formação de cidadania que foi instável. Então, o que eu vejo? E essa construção saiu até uma reportagem do G1 falando sobre as maiores rendas, declaração de imposto de renda em 2019. E as 10 maiores de declaração, todas são de funcionalismo público, o que me gerou assim um espanto, apesar da gente, né, ter ideia do que representa, que a gente, né, alguns mais voltados para o lado liberalismo aqui dentro do nosso grupo, outros mais para uma questão social, mas isso não vem ao caso.
Mas o que me espantou foi ver que os maiores rendimentos estão dentro da esfera pública, que já é uma esfera muito inchada. E isso daí, imagina só. E aí lá eu me lembro dos 5, talvez, que são os donos de cartórios, são a esfera judiciária, a esfera política. Então são essas pessoas e funcionalismo sênior federal, que tem uma remuneração muito alta. Então imagina só, as pessoas que devem estar servindo a nós, povo, cidadão, elas têm uma remuneração altíssima, incompatível com o setor privado, que é onde que a grande massa se concentra, das pessoas trabalhadoras. Imagina o poder que elas se sentem, como que elas se engrandecem. E aí, lógico, isso é de pessoa para pessoa, tá, gente? A gente não está querendo falar que todos fazem isso, de novo, ninguém está generalizando. Mas com essa herança que a gente já está tratando aqui, e a gente pega uma figura de um desembargador que estava na cidade de Santos, na praia, lá já tinha sido passada uma lei que não poderia usar máscara, ou seja, ele já estava desrespeitando, ele já estava irregular, ilegalmente, fazendo o exercício dele na praia. E aí é abordado por uma guarda municipal. Aí o cara perde qualquer tipo da linha dele por já intimidar, por já ser agressivo, desrespeitoso. E aí a gente pensa, imagina uma pessoa dessa que tem um alto cargo fazendo julgamentos, processos, lidando com a vida das pessoas. Será como que ele deve lidar com tais circunstâncias, né? Então fica aí uma pulguinha atrás da orelha, como que ele deve dar sentenças dele em determinados assuntos talvez até sociais, de cunho social, que envolve pessoas de baixa renda contra as pessoas de alta renda, que essa desigualdade ela é existente. Então isso assim faz a gente pensar, será como que ele lida com essa situação? Mas aí, o que me deixa feliz e esperançoso é porque esses tipos de condutas, hoje, com a tecnologia que a gente tem, as pessoas estão filmando, estão postando nas redes sociais, e a gente vê vamos dizer, uma aglomeração virtual de rejeitar esse tipo de coisa. Então, isso daí é muito louvável, que vê que a gente em pleno século XXI, nós somos sim, uma sociedade que a gente quer extinguir isso. A gente não quer mais conviver com esse tipo de conduta. Por quê? Porque, a grosso modo, cada um tem o seu papel, cada um representa alguma coisa. O desembargador, ele é alguém lá no seu fórum, no seu tribunal. Nós somos alguém no nosso serviço, na nossa gravação do podcast. O guarda municipal, a polícia militar, a polícia civil, ela é alguém quando ela está atuando, ela está na rua. Quando ela está em casa, ela não tem poder nenhum. E aí, uma fala de um ministro do STF, ele até comentou isso. Ele falou, olha, rejeitando o que o desembargador fez, ele falou, a autoridade na rua é a guarda municipal. E é isso que a gente tem que ter consciência, porque às vezes a gente ainda também tem uma população que, infelizmente, a educação ela é precária, mas a gente tem que ter um certo discernimento de entender isso, de que cada um, dentro do seu quadrado, ele representa aquilo. Então não adianta alguém vir na minha casa ou na casa de vocês e querer falar assim, não, eu estou adentrando porque eu sou um desembargador, porque eu sou um policial. Não, você não consegue fazer isso, por exemplo, sem ter um mandato. E isso na rua, seja o que for, a gente tem que entender o que cada um representa, e essa questão da carteirada, a gente tem que, na hora mesmo, rejeitar. Esse é um desembargador. Se eu fosse o guarda municipal, eu só daria assim, esse é o desembargador, bom para você, né? Mas você está no tribunal aqui agora, você está me julgando? E eu estou te julgando, porque você está fazendo errado, eu estou embasado na lei e você não. Então, isso é em tudo. Lógico, é igual a gente vê o motoboy, coitado, que agora é o que mais recente foi publicado, que ele foi desrespeitosamente
né, rebaixado por causa da função, por causa de um atraso, e atraso, assim, mínimo. Então, lógico, ele não tem o que defender, ele, né, foi pego de surpresa numa situação que é além de descriminalização, foi o racismo, porque ele trata da questão da pele dele, então, que é um agravante maior ainda, e esperamos que ele responda, essa pessoa responda por isso judicialmente, porque, né, a gente já fez um episódio aqui sobre racismo, então é uma coisa muito condenável, mas as questões que levam a gente ter essa carteirada das pessoas se acharem maiores do que outra, e assim, eu acho que a gente enxerga isso. No passado, nós víamos isso mais na esfera pública, não sei se vocês concordam comigo, mas hoje em dia, com as pessoas se ascendendo economicamente, se sentindo empoderadas, a gente tem visto aí situações isoladas, situações avessas só do setor público. Então, a gente tem visto como um engenheiro civil, como o rico que mora no condomínio fechado em São Paulo, agredindo um motoboy. Então, a gente tem visto isso também, vamos dizer assim, de pessoas que não tem nenhum cargo público ou não representa, não tem nenhum poder da esfera pública. Mas eu acho que essa questão, a nossa democracia, por ela ser punjante e ser nova, né, tratando da Constituinte de 88, a gente ainda tem largos passos a dar nesse sentido de igualdade. E a igualdade, ela só vem quando você reduz a desigualdade. Então, eu acho que esse é um processo que a gente tem que trabalhar nele, porque isso tudo está interligado. Então, nós ainda somos um país desigual, né? A gente ainda sofre com questão habitacional, com questão básicas ainda, né? De saúde, como saneamento básico, coisas do tipo. Então, eu acho que esse sistema ele está entrincheirado, né? Dentro dessa desigualdade que a gente vivencia, mas que tem que ser rejeitada, repugnada a toda hora, por todo mundo. E eu acho que é isso. Assim, no meu contexto que eu penso, eu vejo que a gente ainda sofre, né, muito com isso, mas o mais importante é que isso tudo que tem trago as luzes, né, a público, que a gente consiga, a gente como sociedade e as pessoas competentes que trabalham com isso, que são responsáveis por denunciar, por julgar, que isso seja feito, que a gente não saia impune, porque eu acho que o que traz mais revolta e perpetuação desse tipo de conduta é a impunidade. É a pessoa sentir no direito de fazer isso, sabendo que isso está errado, e ela não ser punida por isso. Então, isso acaba que gera um ciclo vicioso, malicioso, que a gente tem que começar a pegar mais firme e batalhar contra, porque aí a pessoa sente, né? Seja no bolso ou seja na própria liberdade dela. Eu concordo com o que você falou, Igor. Eu só acho um pouco. Tem uma questão de dúvida. Eu não sei se antigamente era muito na esfera mais pública ou se a gente que não tinha essas informações. Porque, querendo ou não, hoje em dia todo mundo tem o celular e consegue fazer uma filmagem. Não sei se há anos atrás o mesmo que aconteceu com esse motoboy poderia acontecer em outros condomínios, mas ninguém tinha essa facilidade de expor essa pessoa. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso já vem de longa data. Com as questões das redes sociais e das questões de celulares, eu acho que a gente está conseguindo enxergar mais. E eu espero que essa questão de enxergar mais chegue ao que você falou, que a partir de agora as autoridades consigam chegar nessas pessoas mais fácil. Eu só quero fazer quando eu falo público, a minha reflexão é no sentido seguinte, porque quem tem um poder, né, legitimado, né, pelo sistema democrático que a gente vive, por exemplo, policiais, pessoas do judiciário, são essas pessoas que elas conseguem dar, essas pessoas de má fé, né, irresponsável, que de fato conseguem dar uma carteirada comprovante,
Ou seja, isso assim, por exemplo, eu conheço casos de policiais que dão carteirada para poder entrar em estabelecimentos sem pagar. Eu acho que isso daí é notório para todo mundo. Então, esse tipo de pessoa, ele que representa o setor público, ele tem mais facilidade porque ele tem comprovação, né? E como o desembargador tirou a carteira dele lá, desembargador. Se fosse outra pessoa, ia vir falar, nossa, desembargador vai acabar com a minha vida, vai me mandar prender, coisas assim, sem nexo. Então, eu acho que é por esse lado que eu falo isso, porque elas conseguem, de fato, usar do poder que é dado a eles de forma de pressão, né, contra essa outra pessoa. Porque, por exemplo, a gente, eu sou eu sou gerente comercial. Você tem que, a pessoa vai olhar assim, vai falar, o que você pode fazer, né? Eu nada. Eu sou graduado em RI, vou sair com o meu diploma na mão. A folha daquele tamanho. Sou gerente comercial, você não vai ganhar desconto mais na minha loja. Então a carteirada ela fica mais difícil para quem não tem uma função pública para poder intimidar, vamos dizer assim, na sua plenitude. É esse meu sentido que eu quis dizer. Não, Igor, deu para entender bem isso aí como você coloca, porque eu acho que o Ricardo falou também, muitos de vocês dois falou sobre como que a gente via um pouco mais antigamente isso na esfera pública, e isso vem mudando um pouco na questão econômica. A gente teve um caso aqui em Belo Horizonte, há mais ou menos 2, 3 anos, de uma mulher, de um jogador de futebol, de um clube daqui de Minas, não vou falar o nome do jogador, mas é um jogador do Cruzeiro, que a esposa dele foi parada pela polícia, ela virou para o policial e falou, você sabe com quem você está falando? Eu sou a mulher de fulano de tal, jogador do Cruzeiro. Poxa, porque a mulher de jogador tem uma situação financeira boa e é famoso, tem direito a infringir lei. Ninguém tem o direito de infringir a lei, né? A verdade é essa. Uma coisa que vocês falaram aí, que eu queria complementar também, quando a gente entra nessa questão da esfera privada, quando a gente passa a ter esse poder um pouco maior dentro da esfera privada, a gente junta isso com a ideia do jeitinho brasileiro, né? O famoso jeitinho brasileiro, que não é uma ideia simplesmente colocada, que aqui no Brasil só a gente tem essa ideia. Lá fora, o jeitinho brasileiro, quem conhece um pouco do Brasil já ouviu falar do jeitinho brasileiro. Isso é uma forma que o brasileiro médio, fora da esfera pública, que o Igor já falou ali com uma propriedade boa, o brasileiro médio passou a encontrar, bom, eu tenho uma situação financeira boa, aquele cara não tem. Vou aproveitar da minha situação financeira, vou aproveitar que eu estou dentro dessa minha visão, né? Dentro dessa visão dele, estou no patamar maior, vou tentar levar vantagem de alguma forma. Esse é o jeitinho brasileiro. Famosa lei de Gerson, né? Todo mundo conhece a lei de Gerson. Isso acontece muito no Brasil, isso é questão cultural. O brasileiro tem, de forma genérica, de novo, a gente falando, colocando de forma genérica, existe isso. Não é todo mundo que faz, a gente já falou isso, mas é uma coisa que é enraizado na cultura brasileira. E vocês falaram muito bem, cara, eu acho sensacional a crítica quando vocês falam sobre as redes sociais. Eu acho que esse tipo de monitoramento em redes sociais, ele é constrangedor para quem constrange. A partir do momento que a pessoa usa desse jeitinho, desse poder para constranger alguém, aquilo é filmado e essa pessoa é constrangida depois. Então, o que ele faz volta para ele de alguma forma. E esse tipo de coisa vira um policiamento. E esse policiamento talvez seja notório, interessante para reduzir esse tipo de atitude. As pessoas passam a ficarem constrangidas. Bom, aconteceu com fulano, e ele falou tal coisa, e ele foi filmado, e aconteceu, foi parar até no Fantástico. Eu vou segurar a minha onda, porque eu não quero que a mesma coisa aconteça comigo. É uma punição prévia. A ação deixa de ser praticada não simplesmente pelo caráter da pessoa e não querer fazer aquilo, mas em não querer ser punida. Mas eu acredito muito que a partir do momento que uma atitude ela é constrangida,
ela deixa de ser feita, a pessoa passa a criar aquele hábito. Se ela tinha o hábito de fazer, ela passa a ter o hábito de não fazer. E esse hábito ele passa a ser um pouco mais genérico, um pouco mais abrangente. Um último comentário antes de passar a palavra, Ricardo. Você falou do terraplanismo. Eu falei no tom de brincadeira, sim, mas você sabe que eu não sou contra o terraplanismo. Inclusive, já falei até sobre trazer terraplanista aqui. É porque o terraplanista não acredita no cosmos, não acredita na cosmologia. Então, faz sentido ele pular aquela parte do que eu falei. Tá? Não gosto do terraplanismo, é claro, não falo defendendo, mas não é uma coisa que eu coloco por baixo, não. Não acredito, acho que a ideia... Enfim, talvez a gente traga isso num outro momento. Passo a palavra para vocês, só para poder explicar mesmo, porque eu não sou anti-terraplanismo. Não, beleza, André, eu sei, foi só um comentário para poder mostrar o que acontece. Eu também, tipo assim, eu não sou um estudioso do Olavo de Carvalho, não sei a gente estudou para fazer o episódio sobre ele, mas eu não sigo ele para poder falar que eu sei alguma coisa a mais ou menos que ele. E questão do terraplanismo, eu não acredito no modelo da Terra plana, mas cada um acredita em alguma coisa, como vários outros tipos de situação. Bom, gente, o nosso horário esgotou, falamos até um pouco a mais do que a gente normalmente gosta de falar. Queria agradecer a todos por terem escutado o episódio até agora. Queria pedir para todos usarem esse episódio também com um pouco de reflexão para si mesmo, até nesses pequenos detalhes. E, gente, vamos respeitar a todos. Acho que a mensagem do vídeo é essa. Eu acho que eu queria terminar só com isso, pedindo para todo mundo respeitar a todos. E é isso aí. Eu também quero despedir fazendo uma indicação e falar que, né, a construção da cidadania é essa, é um respeitando o outro, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém superior do que ninguém. Mas para uma indicação que eu vou passar, que é referente à nossa democracia e questões de injunções sociais, a construção, chama Cidadania Insurgente. Quem tiver, do James Holton, quem quiser ler, muito explicativa sobre a nossa sociedade, trata mais ou menos isso que a gente está falando aqui, do nosso nascimento de nação, e aí abrange várias coisas referentes à cidadania. Então, eu acho que vale a pena, é uma dica. Obrigado a todos. Abraço, meus amigos. Então, pessoal, mais uma vez, agradecer a todo mundo nos assistindo. Vou pegar a sua dica, Igor. Muito obrigado. Já agradeço, porque eu não li, achei interessante a dica. Como os meninos já falaram, a gente pegar um pouquinho desse episódio, acho que a gente começou a falar sobre o tema, a gente até filosofou um pouco em cima, trouxe um pouco aí da questão de ética, de moral, que eu acho que a gente precisa, é uma questão de construção mesmo social, a gente precisa ter essa noção e refletir. E, cara, frases como eu sou engenheiro civil e você, eu acho que ninguém deveria fazer, mas se alguém fizer, se você estiver assistindo e alguém fizer esse tipo de pergunta, responda o que você é. Independente de qual é a sua profissão, do que você faz na vida, e quando a gente fala isso, não só a profissão. Engenheiro civil, você é pai de família. Sensacional, cara, maravilhoso. Você é um pai de família. Ninguém é simplesmente uma profissão. Ninguém é simplesmente uma situação financeira. Nós somos muito mais do que isso. Eu sou pai de família, eu sou um trabalhador, eu sou formado, eu sou um cara que dirige carro, pilota moto e não sei fazer um tanto de outras coisas que outras pessoas fazem. Tive um problema hoje, por exemplo, precisei de um encanador aqui em casa. Se não fosse um encanador para vir aqui em casa resolver o meu problema, coitado do André, independente do diploma que eu tenho na minha mão. Então, galera, é isso. Cada um é cada um, ninguém melhor que ninguém. Abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. É isso aí, gente. Filosofamos, acabamos nos emocionando um pouco também, mas acho que faz parte, o tema é forte. Então, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço.